Oiê, tudo bem, Jaque? Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Mais uma semana, já chegando, o tempo correndo muito. Vamos aguardar alguns minutinhos e aí a gente já inicia. Tá tudo bem? Som? Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Acho que sim, né, Jaque? Tá tudo bem, né? Oi, Lucila, boa noite. Bom revê-las. Ainda que dessa forma, né? Mas a gente sabe que é o formato que está acontecendo agora, mas bom saber que estamos aqui. Boa noite a todos, então, dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos começar, como sempre, pela nossa prece. Convido a todos a serenar os corações, esvaziando as mentes, deixando o dia que passou, deixando o dia que virá, para única e exclusivamente nos nos conectarmos junto aos amigos espirituais, aos dirigentes responsáveis pelos estudos no Centro Cefacis. Senhor, vós que disseste, onde houver um ou mais reunido em teu nome, lá estarias. Humildemente te pedimos, sê conosco agora e sempre, através dos seus mentores e amigos espirituais. Senhor, o trabalho não é nosso. O trabalho é de abrangência muito maior. Para todos aqueles que estão de uma forma diferente, mas unidos mentalmente, unidos em sentimento em seus estudos. Agradecemos também a todos aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados, na intenção do acerto, e que os estudos, ainda que no futuro, não muito distante, possa sair do nosso intelecto e penetrar os nossos corações, mudando as nossas atitudes. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está iniciados os estudos da noite de hoje. Bom, hoje nós vamos para o capítulo 20, cujo título é Enfrentamento com a Treva. No capítulo anterior, nós vimos que o grupo onde o autor faz parte, visitou uma casa espírita, onde teve uma palestra. Esta palestra tiveram, a casa estava cheia. Vimos também como é que era o passe coletivo e que, encerrada as atividades no plano terrestre, as atividades iriam continuar no plano espiritual. Por quê? Porque o centro espírita, ele tem
um cabedal de energias, ele é capaz de ajudar neste processo de uma forma muito mais eficaz do que qualquer um outro lugar. Então, eles iriam aproveitar aquele mesmo lugar, o trabalho iria continuar enquanto tinham cerrado as portas físicas, ou seja, o centro espírita tinha fechado as atividades, mas a equipe iria continuar trabalhando. Houve uma equipe que veio fazer uma renovação fluídica, principalmente na sala onde acontecia os trabalhos de desobsessão. E aí, então, o trabalho continua. Foram convidados vários para participar dessa reunião, vários amigos encarnados que estariam desprendidos do corpo físico enquanto sono para participar desse enfrentamento, podemos assim dizer. Então, esses membros que foram convocados, eles já estavam acostumados com esse tipo de diálogo com aqueles espíritos que eram renitentes no mal. Então, eles já estavam habituados a isso. Então, eles estavam parcialmente dormindo e foram participar. O médium Joseval, que havia ministrado a palestra na noite em questão, também foi chamado pela sua lucidez e acostumado que estava com esse tipo de atividade durante o sono físico na esfera onde eles se encontravam. Então, ele também foi chamado para participar desse diálogo. Mas olha que interessante. Será que no plano espiritual nós precisamos de um médium? Sim, uma vez médio, porque médio quer dizer mediador, médio entre um e outro. Uma vez médio, e que esse médio tem a intenção de fazer o bem, de se colocar com boa vontade, ele é solicitado para esse trabalho, no plano espiritual. A gente pode pensar, não, a mediunidade é apenas aqui. Não, essa facilidade, essa ferramenta é também usada. Então, esse médium foi chamado para fazer parte dessa reunião. O nome dele é Josafá. Neste mesmo tempo, um dos vigilantes veio informar que estava um grupo de rabinos judeus se acercavam apresentando de maneira pomposa, com roupas extravagantes, tendo à frente o sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o escalão mais alto. Eles vinham, caminhavam com um orgulho estampado em seu rosto, com uma caratonha de ódio e de soberba, seguidos por uma centena de outros chefetes, com o mesmo semblante feroz e algum deles até com algumas deformações. Também chegaram com eles alguns cães que pareciam seres humanos anteriormente e que, devido à crueldade, que permaneceram muito tempo em outras encarnações e vitimados do hipnotismo, se transformaram em cães hipnotizados, por uma metamorfose. O perispírito é plasmado. E a gente já viu também nos capítulos anteriores, e para quem está chegando agora, ou quem não participou das outras aulas, esse fenômeno acontece a depender do tempo e da maldade. O espírito vai perdendo a sua forma, assumindo uma forma de animais. Licantropia, se for de lobos, e de animais, zootropia. Então, esses cães tinham uma função: vigiar aquele grupo que estava chegando, porque alguns daquele grupo poderia querer debandar, não queria continuar. Então eles estavam como vigias desses mesmos elementos que chegaram junto com ele aqui com esse chefe, o Eliakim Ben Sadoc. Neste momento veio uma entidade feminina que acercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou. De que forma?
pela simplicidade das suas vestes e pela humildade e pelo sentimento de ternura, de bondade que ela irradiava. E disse que estava sendo aguardado com todo o respeito onde eles poderiam entrar. Ele e alguns dos seus membros também esquisitos e sombrios. Então, desses 100, é claro que não poderiam entrar todos. Então, convidou o chefe e alguns dos seus membros. Então, de cara, a gente sabe que quando um não quer, dois não brigam. Então, ela desceu, simplesmente humilde, com as vestes simples, não estava com a intenção de briga para poder recebê-los, que jogo de cara já desarmou. O mentor espiritual, então, inicia-se com uma prece, afirmando que eles já estiveram muito tempo na ignorância e que ele pede que o amparo sublime possa ajudar e penetrar no coração de todos. Ele também pede ajuda para todos aqueles que foram as suas vítimas do passado, onde eles mesmos defraudaram a mensagem do Mestre e se sentem envergonhados disso. Depois dessa prece que continua, e eu não vou falar inteiro, a prece, ele agradece e emociona a todos, mas pede, sobretudo, o amparo neste momento tão decisivo. Deixa eu ver aqui, só se eu falei quem é que estava vindo. O chefe, o sacerdote mais alto, o nome dele era Eliakim Ben Sadoc. É ele que estava à frente dessa comitiva toda. Não me lembro se eu falei ou não, então é bom a gente falar. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou propositalmente o Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale deste nome. Não tenho a menor consideração por essa figura mitológica, de tradição dos dominadores da terra, e deu uma estrondosa gargalhada. Nos capítulos anteriores, este que se tornou o chefe dessa equipe que permanece no mal e que é contra o bem e, sobretudo, contra Jesus, foi a vítima no passado. Foi vítima e foi falado, foi no tempo da Inquisição, onde ele foi expulso das terras por não ser católico, por ser um judeu. Então ele fala: não me fale neste nome, eu não tenho a menor consideração por essa figura mitológica, referindo-se a Jesus, da tradição dos dominadores da terra. Sem que ele sem que ele percebesse, Dr. Silvio acercou-se do médium e, como se fosse um imã, o atraiu para o médium. O médium, então, em incorporação, atormentada, moveu-se de forma arrogante enquanto gritava: caímos em uma cilada. Esta é uma atitude típica de nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes. Então, o Dr. Silvio se aproximou e a força atrativa puxa, é como se puxasse ele, como se fosse uma malha que atraísse um imã, puxasse e ele se acercou do médium e aí ele ficou junto para poder entrar no diálogo. E aí ele brada: caímos numa cilada, caímos, vamos embora, vamos fugir. Os outros convidados que estavam na sala tentaram se movimentar para atender a ordem dele, mas não conseguiram, devido às vibrações que estavam de todos os presentes que estavam no ambiente. Ante essa atitude, começaram a gritar, a fim de que aqueles que ficaram lá fora pudessem ouvir e se gerasse uma batalha a céu aberto.
Dr. Silvio, então, manteve-se tranquilo e, após um breve momento, respondeu com uma bondade irrepreensível. Dr. Silvio tinha um nível espiritual alto. Esta ação, como todas as outras que acontecem, ela já estava programada. Talvez alguns de vocês já tenham participado de sessões de desobsessão, já tenham participado de comunicações de espíritos perversos ou de espíritos é, trevosos, onde se dá um embate muito forte. Então, para a equipe de apoio, porque a gente chama de aqui a equipe de sustentação, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa tranquilidade para não perder a faixa vibratória, para não cair e nem entrar na mesma onda vibratória, porque está determinado que eles estavam lá com uma outra intenção. Não tem fundamento você nos acusar de traidores, disse o benfeitor, quando foi você mesmo que nos propôs esse encontro. E que para nós seria um encontro de diálogo, um encontro de esclarecimento, e não uma batalha que se caracterize o Armagedon, que é a briga do bem contra o mal. Não ficarei aqui, reagiu ele, ouvindo os seus discursos tão conhecidos por mim, vítima que foi dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Então a gente lembra que assim, esse é aquele que sofreu, é aquele que sofreu, como tantos outros que buscam fazer a justiça pelas próprias mãos, que buscam atrapalhar esse movimento do bem, que buscam impedir esse momento em que o planeta está passando. E ele fala: eu não vou ficar aqui. Essa balela, essa coisa, eu já ouvi. Então, eu não vou ficar aqui. E novamente o mentor diz: não há nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa. Aceitamos a sua oferta de decisão em torno de acabar com essa peleja que já dura há muitos séculos. Nosso desejo é de fraternidade. A gente sabe que sempre chega um momento de despertar, mas para alguns num tempo, para outros no outro tempo, mas a gente não pode desistir, nem de oferecer a mão e nem de amparar esses espíritos que ainda permanecem, porque eles também cansam. Ninguém gosta de ficar desse jeito, permanecendo no mal há tanto tempo. Então ele fala: o tempo correu para todos e nós mudamos, porque a mensagem do Cristo entrou em nossas mentes. E gostaríamos que atingisse vocês, que há tanto tempo não fluem da paz de Jesus. Suplicamos a todos, aqueles que magoamos, o perdão. Arrependidos e envergonhados que estamos do nosso erro lamentável, honestamente arrependidos, queremos demonstrar a nossa mudança, a nossa transformação moral, recebendo a todos aqueles que ainda estão distantes da paz, que ainda não encontraram a paz de Jesus. E ele fala: está iniciada a guerra. Respondeu com os olhos em órbita, deixando que a sua máscara caísse. E ainda afirma: nós iremos vencer e não permitiremos que se expanda essa doutrina agora renascida como espiritismo, esta herança do maldito cristianismo. Então, esses são declarados os inimigos do espiritismo, os inimigos daqueles que não querem que o bem, que não querem que ele se espalhe. Então, essa é a função. A gente disse que o livro era dividido em três partes, e estamos chegando na terceira, que é realmente o enfrentamento. Porque nesse processo de transição, onde nós estamos passando, saberíamos que teríamos muitas dificuldades e muitas das forças contrárias
que não quer em absoluto que isso aconteça, que o planeta passe por isso, ou por sede de vingança, ou por alimentar o ódio, ou por permanecer na escuridão, ou por se comprazerem com o mal, pois ainda não conseguiram despertar, pois ainda não conseguiram sentir, vivenciar os ensinamentos do Mestre. E ele fala: palavras, palavras não alteram os atos desprezíveis do passado. Erguendo-se, o médio, em atitude ameaçadora, interrogou com uma hostilidade irrefreável: olhem vocês, com sarcasmo e com ironia. Olha como está a terra. Onde está a mansidão, a candura, a compaixão e a misericórdia? Não vê por acaso um mundo cheio de poderes ilusórios? Aonde estão escondidos os discípulos do crucificado? Então ele estava satirizando que este momento não iria acontecer, porque veja como é que está a Terra. A Terra realmente está nessa balbúrdia, podemos assim dizer. Não existe ainda esse sentimento de candura, essa ternura, essa compaixão, essa misericórdia, mas estamos caminhando para isso. E ele ainda ressalta: por acaso não vê um mundo cheio de ilusões, de poderes ilusórios? Sim, ainda estamos nisso. E o mentor responde: sem dúvida, mas a presença da luz já está acontecendo aonde predominava a treva. O ódio já está sobrepondo, desculpa, o amor já está sobrepondo aonde o ódio reinava. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, onde haverá sentimentos enobrecidos. Essa lamentável situação que nos encontramos é por pouco tempo. É chegado o momento onde os habitantes serão constrangidos a alcançar patamares de evolução. E mais uma vez ele argumenta: quando? Quando isso vai acontecer? Quando os habitantes de Alcione vão expulsar os terrícolas? Porque ele está revoltado, ele já. E olha para vocês verem como ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Porque a, as organizações do mal também são muito bem feitas. E ainda vamos nos surpreender com o que vai acontecer. Uma gargalhada, aí ele responde: não, exatamente, só os de Alcione. Já estamos recebendo visitantes de outras dimensões, que se propõem a nos ajudar e vêm operando mudanças no planeta, ainda que talvez não as enxergue. Uma gargalhada horrível soou dos lábios deformados que comunicava, agora com toda a sua hediondez de fera vítima da licantropia. À medida que foi exteriorizando o seu sentimento de raiva, ele foi intensificando esse sentimento de briga. Porque eu esqueci de me falar também. Quando eles chegaram, eles pararam na porta e eles estavam com instrumentos de guerra. Eles estavam com instrumentos já para guerrear e foram barrados, foram limitados ali, mas essa era a intenção. Eles vieram praticamente com um exército, porque mais de centenas para travar aquilo que realmente é um embate, é uma briga, quase que de corpo a corpo. Enquanto isso, todos os outros membros que estavam lá, que seriam os médiuns de sustentação, vibravam, fortalecendo as energias do ambiente, neutralizando estas ações densas, porque nessa energia psíquica estava muito denso. Então, eles, ao emitir a prece, eles estavam diluindo as densas névoas psíquicas. E nesse meio tempo, ele volta a gritar: nada me deterá aqui. Voltaremos a nos encontrar, infame, traiçoeiro,
noutro lugar. E Dr. Silvio responde: sim, redarguiu. Encontraremos sim, só que no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente o perispírito, desprendeu-se do médium e por pouco que por pouco não tombou, se não fosse o amparo do Dr. Silvio. Então, ele estava assumindo formas, perdendo a forma que ele estava, no processo de licantropia que ele estava se transformando, porque a essência dele, essa era a essência, ele foi arrancado do médium. E que isso foi permitido pelos guias espirituais. Por que será? Aí, então, o mentor espiritual explica. Esta reação estava programada. Só que quem estava aqui não era Eliakim Ben Sadoc, era um clone dele, que assumiu as características dele com o objetivo de nos enganar. Já do seu reduto, ele acompanhou tudo. Então, esse espírito estava literalmente ligado ao espírito, o chefe, vamos chamar assim, o líder, Eliakim Ben Sadoc. Só que Eliakim não veio. Ele mandou um clone que se metamorfoseou, se acha que você pode dizer esse termo, ele, através de uma metamorfose, ele se transformou como se fosse Eliakim, e que Eliakim, do lugar dele, monitorava a sua mente. Para que isso? Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto. Enviou então um simulador fortemente ligado à sua mente poderosa, que o arrancou do nosso recinto com a permissão dos guias espirituais, sem dúvida, para que não descobríssemos a sua farsa. Então, assim, a hora que o tempo dessa transformação durou, foi permitido esse diálogo. Quando ele começou a se transformar, porque ele deixou vir à tona um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, esse sentimento bélico que habitava em seu coração, ele começou a se transformar. Neste momento, ele foi arrancado do médium, para que não viesse à tona a sua farsa. Como o nosso trabalho, ele afirma, não é de violência, ou seja, a violência é desnecessária, não cabia a nós evitar a evasão dos visitantes. Foi então permitido este diálogo o tempo necessário para ocorrer a metamorfose que utilizaram para se disfarçar. Então, na hora que estava perdendo, ele saiu. E ele ainda afirma: o enganador é sempre alguém que se equivoca, enquanto supõe ludibriando o próximo. A tarefa foi conduzida com êxito, com as bênçãos de Jesus, e continuará na ocasião oportuna. É claro que um embate desse, um diálogo desse, com o teor das energias que estavam, desestruturou não, mas estava denso e pesado. Nesse momento, então, para refazer as energias psíquicas, provavelmente dos que estão aqui acompanhando, tem médios e devem entender bem como é que acontece. O médium, ele é um mediador, mas ele também tem um desprendimento de energia, ele também se doa. E a depender da comungação de outro tipo de energia, são sugadas as energias e elas precisam ser equilibradas. Essa é a função do passe. O passe tem essa função de equilíbrio das energias psíquicas, e naquele ambiente a energia psíquica estava desestruturada, a energia psíquica estava muito densa. Então, para que voltasse a energia a se equilibrar,
veio irmã Arlinda, uma senhora que trabalha há mais de meio século no bem. E em transe, ela começou a transformar a energia através do ectoplasma e formar, o que formou do ectoplasma um espírito nobre banhado de luz. A ectoplasmia é um fenômeno que hoje a gente não vê muito, mas é uma doação de energia onde é possível a materialização de um espírito. Então veio um espírito de Ismael, um guia que é um embaixador de Ismael, um guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar e proferiu comovedora prece. Não vou ler inteira, eu vou ler uns pedacinhos para a gente poder discutir um pouquinho mais. Guarde-nos, Jesus, na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes e anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Porfiai, pois nos objetivos abraçados sem jamais temer as forças do mal, que se diluem com a neblina ante o calor da verdade, instituindo o período de amor como essencial para a felicidade de todos. Nunca experimentareis o abandono, nem sofrer da ausência dos vossos guias afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada. A prece é muito linda, mas ela é extensa. Eu tirei esse pedaço porque eu acho que assim nós nunca estamos desamparados. Nós podemos estar sofridos, nós podemos estar cansados, exauridos da luta, exauridos das dificuldades, dos desabores que precisamos enfrentar, porque nós não viemos neste planeta para enfeitar, como bem disse uma vez um preto velho numa sessão, viemos para enfrentar. E esse enfrentamento, muitas vezes, nos desanima, nos deixam cansados. E nós vimos neste capítulo, que trouxe também muitas informações, como é ardiloso, quais são as armadilhas que essas equipes do mal fazem para nos envenenar, para nos enganar. Então, há necessidade muito grande, no momento com o qual nós estamos passando, de muita vigilância, do orai e vigiai, porque elas se materializam, elas ludibriam, elas nos enganam de uma forma, você vê, a gente não podia supor que na verdade não era ele. Era um clone que estava lá para poder sentir qual seria o embate. Ele estava indo no terreno do inimigo. E ele não queria enfrentar isso de peito aberto. Agora, é triste, é lamentável pensarmos que tanto tempo passou, mas ainda permanece esse lado bélico, esse lado de enfrentamento, onde irmãos assassinam irmãos, brigam por causas religiosas, brigam por diferença de ideais. Estamos ainda vivenciando muito, é claro que numa intensidade menor. Mas a proporção do movimento que está acontecendo no planeta, que é o movimento de transição planetária, talvez seja a proporção também desse enfrentamento com as trevas. Mas, como disse a prece do mentor, nós não estaremos sozinhos, como nunca. Nos supremos testemunhos, nós somos amparados, e por que não dizer que muitas vezes somos carregados pela bondade divina? Acontece que muitas vezes, diante desse sofrimento, diante da dor, nós nos esquecemos desse amparo.
E muitas vezes esquecemos de nos conectar através de bons pensamentos, de boas atitudes, de prece que nos fortalece. Eu tenho uma amiga que ela diz que assim, ela não pede para ela, ela acha que é bobagem rezar para ela, mas a gente não pode, né, nem ter esse julgamento com o outro, muito menos conosco. Nós sabemos que as leis que regem o universo são certeiras e que as coisas que foram negligenciadas, precisam ser organizadas. Se eu malbaratei alguma coisa, eu preciso me equilibrar. Mas eu posso pedir proteção para que eu possa fazer isso de uma forma mais firme, porque não vou tirar o sofrimento. Se é através do sofrimento que eu vou crescer, se é através do sofrimento que eu vou conseguir drenar essas toxinas, mas eu preciso passar com dignidade, eu preciso passar com força, eu preciso passar com fé. Então, a gente viu, há 2 capítulos também anteriores, o quão grande é o assédio dessa equipe na casa espírita, onde mentores, dirigentes de grupo acabam causando incitados para mentira, incitados para uma briga, outros disputam cargos, outros desanimam, porque permitem que eles se conectem. Ele fala, aqui em questão, ele estava tratando dos espíritas, mas todos aqueles que estão na frente do bem, que são pessoas do bem, que querem ajudar, que querem aparar, ou seja, que são cristãos, independente de que crença, independente de que crédulo, porque a religião é feita pelos homens. E eles querem desanimar esses. Então, no livro em questão, ele vai falar que vão tratar exatamente dos espíritos, sem nenhum demérito a outros, mas deixa claro que esse assédio das trevas ia ser em todos aqueles que pudessem, que levantam, que tentam manter a bandeira do bem. Muitas vezes até para desanimar. Quantos acabam desanimando? Eu mesma já ouvi muitas vezes falar que o espiritismo dá trabalho e que era melhor não saber de uma série de coisas para poder não se comprometer. Claro que o espiritismo dá trabalho porque ele não impõe nada, ele não determina nada, ele não tem dogmas, mas ele constantemente te convida a um exame de consciência. Ele constantemente te convida a uma mudança de atitude. E muitas vezes essas forças trevosas nos desanimam. De que forma? Perdendo a vontade de ir ao centro, se indispondo com algum companheiro lá, com uma briga às vezes em casa, vai, vou para o centro, rezo, faço a minha parte, e a minha casa está sempre em guerra, sempre em desarmonia, mas este é o desafio. Lembrando que jamais, nunca experimentareis o abandono, nem sofrer a ausência dos guias espirituais afetuosos que seguem convosco até a conclusão da tarefa. Todo mundo tem um guia espiritual, todos temos amigos espirituais que tentam nos amparar e que muitas vezes nós nos negamos a receber essa ajuda, porque não permitimos essa comunicabilidade. Não precisamos ter reunião mediúnica, não precisamos, mas precisamos nos colocar abertos a receber intuições, a receber boas ideias, bons pensamentos, que pode vir uma ideia que surge, pode vir ao abrir um livro, pode vir ao encontrar um amigo que fale exatamente o que você está precisando ouvir. Então, a gente viu que esse capítulo ele é extremamente enriquecedor, porque às vezes a gente desconhece quão ágil, quão hábil são essas entidades. Na mesma proporção que temos espíritos e mentores espirituais que se preparam muito, eles também se preparam dentro deste campo, dentro dessa escolha espiritual que preferem viver. E após essa prece, despediram-se todos
aguardando então a próxima oportunidade, que será o capítulo 21, que é As Batalhas Difíceis. Aí eu tô parecendo aquelas novelas, cenas do próximo capítulo. Eu anunciei a semana passada que o enfrentamento com a treva já era, mas não, não é ainda. O enfrentamento já foi, né? Já teve um começo. Agora, a batalha difícil vai ser no capítulo 21, onde realmente vão encontrar com o Eliakim, e aí vamos ver como é que isso se dá. Então, agora eu deixo aberto para quem quiser fazer algum comentário, algum tipo de observação ou algum questionamento, fiquem à vontade. Gente, o diálogo ele é bem extenso, são várias páginas desse enfrentamento. Seria interessante vocês darem uma olhada quais eram os argumentos. Eu selecionei aqueles que eu achei que eram mais pertinentes para não ficar muito extenso e nem cansativo, mesmo porque eu teria que ler quase todos eles. Mas acho que seria interessante quem tiver o livro ou quiser encontrá-lo na internet, ele tem fácil para poder baixar. A gente já está chegando no final, mas é um livro que eu sugiro que leiam, porque a leitura é sempre muito mais rica do que exposição, do que não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que vai trazer uma série de dados, inclusive atuais, nesse momento que estamos vivenciando. Podem falar, não vão brigar, não. Pode falar, pode usar o chat. Tô brincando. Não sei se todos estão acompanhando com a leitura e não sei se está ficando um pouco perdido para quem não está, mas os capítulos acabam sendo independentes, dependentes, né? Então, assim, eu sempre trago um pouquinho do capítulo anterior para não ficar perdido, mas se isso estiver acontecendo, me avisem que aí eu relembro um pouquinho mais do capítulo anterior, embora já estejamos quase acabando agora o livro, só tem 2 capítulos. Tudo tranquilo, gente? Então, ótimo. Então, podemos encerrar e tranquilo, Jaque, que bom. Pri, bom te ver por aí, viu? A todos os outros, quem eu não cumprimentei. Então, quem tiver oportunidade de ler essa semana o capítulo 20, inclusive para enriquecer, quem sabe trazer alguma outra visão, né? Porque aí fica um debate, a gente coloca um pouquinho de cada impressão, acaba ficando mais enriquecedor. Quem tiver oportunidade é o capítulo 21 para a semana que vem. E aí, mais uma semana, estamos encerrando este livro. Aí veremos o que vamos estudar e como é que vamos fazer. Então, vamos agradecer, agradecer pela grande oportunidade de estarmos reencarnados, agradecer pela doutrina que tanto nos esclarece e nos ilumina, agradecer pela oportunidade dos desafios, pois é através deles que crescemos. É através dos desafios que nos transformamos. Mestre amado, derramai as suas bênçãos por toda a humanidade que se encontra sedenta, sedenta do seu amor,
sedenta do seu olhar compassivo, da sua paciência. Mestre amado, humildemente te pedimos que esta paz que agora sentimos possa ser compartilhada com todos aqueles amigos que não puderam estar presentes hoje, com todos os nossos familiares, se permitido for e se merecimento tivermos. Mestre, sê conosco agora e sempre. Não permita que o desânimo tome conta, principalmente onde sabemos que o seu amparo sempre acontecerá. Graças, Senhor Jesus, pela sua luz. Graças pela oportunidade, por tão pouco que doamos e pelo muito que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois que vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, viu? Até mais.